O CSE solicitou arbitragem de fora e arbitragem FIFA. Pernambucano, Jaboatão do Guararapes. Isso, arbitragem FIFA. O CSE vai ter, eu não sei se é despesa ou investimento. Opinião minha, respeito a opinião de todo mundo. Eu não traria arbitragem de fora. O nível da arbitragem de Alagoas, pra mim, tá excelente. Não sei o que pensa o CSE. Eu não traria arbitragem de fora. O nível nosso aqui é um dos melhores da região Nordeste. E esse ano, especificamente, tá bem. Tem um erro ou outro que é normal. Todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Tá bem. Eu não traria arbitragem de fora. Eu valorizava o futebol de Alagoas. Se for bem, se CSE for bem em campo, for eficiente, fizer os gols, não tem arbitragem do mundo que tire o resultado. Não tem. Trouxe o árbitro de fora, Federação Pernambucana, vai ter um investimento cerca de R$40 mil. Com os impostos, chegam em média R$45 mil. Essa é a despesa que o CSE vai ter para o jogo de sábado contra o CSA. Só com arbitragem, né? Só com arbitragem. E o furador de cabeça não vai entrar não lá, viu? Vou mais além aqui. Não, foi muito generoso. Vou mais além aqui. Falei ontem na transmissão que era em torno de 20 a 25 mil, ó, Moraes. Não, dá 45 mil em média com os impostos. Você tem uma ideia aqui, ó. Árbitro principal FIFA Master, que é o árbitro que vem. Cerca de R$6.600. Livre, de água. Livre. Aí você tem assistentes. 60% do valor do árbitro principal, os assistentes. 3.960 em média isso. Livre de água e luz, né? 3.960. O quarto árbitro, R$1.660. Aí você tem analista de jogo, que é quase R$1.000. Você tem os assessores, o assessor do árbitro, que é quase R$2.000. Você tem hospedagem, alimentação, transporte, aluguel do carro para que o árbitro venha de Maceió para cá. É caro esse aluguel, entendeu? Então vai dar cerca de R$45 mil, incluindo os impostos, a despesa que o CSE vai ter. Eu acho sem necessidade, mas o presidente do CSE entende que é necessário. É uma aposta alta. Tipo assim, ó, a minha opinião é o seguinte, lógico, claro. Cada um tem sua opinião. Pela necessidade e a visão do CSE, eu concordo com a equipe do CSE, lógico. Claro, temos grandes árbitros, e não é porque a gente tem grandes árbitros, é pela situação do jogo. E a equipe do CSE, não tô desconfiando. Quem seria o árbitro? Eu acho que assim, o pensamento da diretoria do CSE é quem seria o árbitro que iria apitar? Se fosse um Denis Serafim, se fosse a arbitragem local. Não, a arbitragem local e tal. O presidente. Não, eu tô dizendo assim, né? O entendimento do presidente do CSE é justamente nessa situação. Olha, pela necessidade do jogo, eu prefiro trazer uma arbitragem de fora. Você sabe o que é? Eu, como presidente do CSE, eu faria o mesmo. Você sabe o que é? Eu traria. Se é investimento, se é lucro ou prejuízo, pra mim eu faria o mesmo, lógico. Isso pra mim não é desmerecer a arbitragem local. Pra mim, eu não vejo como desmerecer a arbitragem local. Pra mim é. É pela necessidade de um jogo, né? A situação do CSE com o CSA, sabe por quê eu digo isso? Porque ninguém é criança e a gente sabe. Todo mundo já transmite jogo, já vive dentro do futebol. Na dúvida, e a gente sabe, a gente já disse isso aqui, nós, repórteres, comentaristas, narradores, na dúvida, dá pro time da capital. A gente já viu muito isso. A gente falou muito isso aqui, o senhor já falou, melhor prevenir do que remediar. Na dúvida, dá pro time da capital. Na dúvida, dá pro time grande. Eu respeito. O senhor Alain, a gente já ouviu muito isso aqui falar. Mas o Alain não tá aqui hoje, não. Então ele tá ausente. Deixa eu entrar aqui agora. Então assim, eu como presidente do CSE, eu também trazia a arbitragem da FIFA. Não discordar de você, 100%. Lógico que não seja melhor do que os árbitros daqui, não. Os nossos árbitros são muito bons. Não vou discordar de você 100%, mas vou discordar em alguns pontos. Por exemplo, na dúvida, dá para os caras da capital. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com esse ponto. Porque aí eu estaria usando como é que chama? A tese da conspiração, né? O achismo, teoria. Conspiração, teoria da conspiração. Eu não usaria
Até porque ninguém tem prova disso, né? Não, quando eu falo isso, são erros recorrentes. Mas ninguém tem prova, ninguém tem prova disso. É recorrente. Mas ninguém tem prova disso. Mas os erros acontecem, a gente sabe disso. Quando eu coloco isso aqui no ar, eu coloco em xeque a idoneidade do cara. Exatamente. Do profissional. Não, lógico. Eu coloco em xeque mas quando eu falo isso. a gente não tá questionando o profissional. Sim, mas o cara... A gente tá questionando a arbitragem. Agora há pouco, fizeram o quê com o Coruripe na capital alagoana? E o que fizeram com o Cruzeiro aqui também? Então pronto, é isso que eu tô dizendo. Do CSE. É isso que eu tô dizendo, meu amigo. Eu não tô questionando o árbitro. Mas o ser humano a arbitragem num todo. O ser humano é passível de erro. Sim, todo mundo é passivo. Eu já vi árbitro da FIFA... Agora há pouco, o Daronco apitou um jogo agora há pouco aqui. Internacional e Grêmio. Os caras só faltaram derrubar o Daronco lá. Mas eu não tô dizendo que esse árbitro aí que tá sendo contratado pelo CSE que não vai errar, não. Ele vai e pode errar, pode errar até pior. É um direito do CSE ou de qualquer clube chamar uma arbitragem de fora. É o direito agora. Eu, particularmente, enxergo que a arbitragem de Alagoas vai muito bem, obrigado, e poderia conduzir esse jogo tranquilamente. Mas é um direito do CSE. Um direito do CSE. Pronto, você matou a charada. O CSE está no direito dele. Agora, se construir uma ideia, e aí é onde eu estou dizendo, nós precisamos ter cuidado, porque não é somente um árbitro apenas não, é colocar, por exemplo, sob suspeita a arbitragem geral do Campeonato Alagoano numa situação como essa. Já tivemos erros? Já. Mas os erros não são só para os clubes da capital, não. Já aconteceram erros para clubes do interior também. Talvez nós não possamos lembrar agora. E é uma rivalidade que eu acho, para mim, desnecessária. Quando se coloca, por exemplo, a arbitragem, se tiver que dar, vai ser para a camisa do CSA, vai ter que ser para a camisa do CRB. Na maioria das vezes, eu reconheço, senhores, que os erros eles são mais observados que beneficiem CSA ou CRB. Mas eu não posso chegar aqui e dizer que, na dúvida, o árbitro vai dar para o CSA, por exemplo, essa situação. Agora, volto a dizer, é um direito que o CSE tem. Agora, colocar, por exemplo, qualquer tipo de opinião de nossa parte nessa situação, eu diria colocar a arbitragem inteira do campeonato sob suspeita. Aí eu não faço, sinceramente. Antes do Moraes falar rapidinho, agora, Moraes. Sabe o que é que eu acho com relação a essa arbitragem? Seja ela da Federação Alagoana ou uma arbitragem de fora, não vai mudar em nada a questão da rivalidade do jogo. Exatamente. O clima que está se criando para essa partida CSE e CSA no sábado, o jogo que decide uma vaga. A outra vaga sai do jogo Muricy e Penedense. Não tem como sair duas de Muricy e duas de Palmeira. Então, essa rivalidade ela vai fazer com que independa do árbitro que esteja atuando. Até porque em campo eu não vejo jogador muito tranquilo, muito achando que o que acontecer, aconteceu. Se classificar está ótimo, se não classificar também não. Não é por aí. A crise vai se estabelecer definitivamente no CSA se ele não conseguir a classificação. Muita gente vai embora dirigente, vai embora jogador, enfim, vai ser uma limpeza geral. Aí, como é que eu vou para até comissão técnica, técnico e tudo mais? Como é que eu vou para um jogo desse? Então, sabendo que está uma crise dessa, independe de ser o árbitro alagoano ou o árbitro de fora. Segundo detalhe, principalmente quando o árbitro vem de Pernambuco. O cara acha que árbitro de Alagoas não presta, de Sergipe não presta, de Pernambuco não presta, só presta o árbitro do Sul. E foi dado o exemplo agora aí do Daronco, que o Grêmio ficou na bronca com ele no jogo, quando o Internacional ganhou por 3-2. Então, esse é o tipo de jogo que eu tenho até pena do árbitro, seja ele de Alagoas, de Pernambuco ou do Rio Grande do Sul. Se eu fosse árbitro, eu dizia assim, eu estou doente essa semana, me deixe fora dessa escala. Eu particularmente, eu concordo com o que o Moraes disse, e assim, e particularmente, eu acho que eu tento ser justo o máximo com a arbitragem, porque eu sempre botei aqui o seguinte, é muito fácil pra gente dizer que o cara errou. A gente tá com apito lá dentro do campo? Não.
A gente já não pode falar porque nem árbitro a gente nunca foi. Não tá com árbitro lá dentro do campo. Segundo ponto, a gente tem o poder da imagem na hora, depois, no outro dia, depois, para dizer que houve um erro. É fácil demais, meu irmão. Qualquer um faz. É muito fácil. O árbitro tem fração de segundos para tomar uma decisão. Ele não pode errar. Mas a gente que analisa a imagem, a gente pode. E às vezes, a gente não pode. E às vezes, a gente erra vendo a imagem, falando. Repetindo várias vezes a Repetindo imagem, várias vezes. Imagina o cara que tá lá dentro. Esse é um ponto. Segundo ponto, respeito o posicionamento do CSE. Tá no regulamento que pode pedir? Pode. Se eu fosse um presidente de federação, eu botava o conselho arbitral que não podia. Ponto. Quer jogar, jogue. Se não quiser, tchau, não jogue. O problema é seu, que se vai jogar ou não. Eu botava que não podia. Tinha que começar o campeonato, terminar o campeonato com o árbitro local, que é campeonato alagoano, não é campeonato brasileiro nacional. Eu faria dessa forma. Quem quisesse que aceitasse ou não. Esse seria um ponto. Concordo com o posicionamento do CSE, porque ele tem o direito de pedir. Mas a partir do momento que ele pede, ele está sim desvalorizando a arbitragem local. Está colocando em xeque a arbitragem local. Porque se ele não tivesse colocando em xeque a arbitragem local, ele não teria pedido. Qual o argumento que o CSE tem que pedir a arbitragem? Ah, porque é um jogo importante. Todos os jogos são importantes, são 7 decisões. Por que ele não pediu no começo do campeonato a arbitragem de FIFA? Porque não tem condições de pagar? Tinha pedido no começo. Não é tão importante os jogos? Por que não pediu no começo os 7 jogos? Quarteto FIFA ou trio FIFA? Porque não tem condições de pagar? Se é um jogo diferente e precisa dar uma resposta a alguém, pede no começo, pô. Mas pedir no último jogo tá desmerecendo sim. Ninguém aqui é tolo, ninguém aqui é burro, todo mundo aqui é inteligente. A partir do momento que você vai para um último jogo pedindo uma arbitragem de fora, você tá desmerecendo sim. Você não tem capacidade de dizer que você está desmerecendo. Aí de forma indireta você pede arbitragem de fora. Na minha visão, está desmerecendo a arbitragem local. A arbitragem é essa que a gente vê que tem um nível muito bom. Se a gente pegar os estados, dificilmente tem algum estado de médio porte, de médio para grande. De médio para pequeno porte, né? Para pequeno porte, que tem a mesma quantidade de árbitros que nós temos a nível nacional. Árbitros, assistentes. Então, assim, eu acho que criou um rótulo da arbitragem muito grande. Graças a Deus, eu não carrego esse rótulo comigo. Porque o árbitro vai fazer isso. O cara nem comanda o jogo, é só sair o nome do cara, às vezes. Só pelo nome, Clevane Henrique. Eita! Meu Jesus. Fudeu, sei o quê. É assim que falam. Então, assim, eu acho que isso é um rótulo, acho que isso é um preconceito, isso é um complexo. Na minha visão, vou sempre achar. Respeito todo mundo. Quem concordar, todo mundo concordar, pra mim é um complexo de inferioridade. Porque o árbitro vai puxar para a capital. Porque o árbitro vai fazer. Faça um time bom, faça um time consistente, seja eficiente. Eu duvido que a arbitragem tire. Mas é muito fácil procurar um culpado e se esconder por trás da arbitragem. Tem erros? Tem, vai ter sempre. Imaginou amanhã, ou aliás no sábado, o CSA consegue um gol. Um exemplo, dá uma zebra lá, o CSA vence por um gol, 1-0. Um gol que mal marcado, um gol de uma irregularidade que... o CSE reclame porque foi um pênalti sem ser. E aí? O cara pode errar, meu irmão, normal. Repito, a partir do momento que CSA, CRB, ASA, seja quem for, pede árbitro de fora numa última rodada que vai definir algo, ele pede de fora, não dá o árbitro local, ele está, na minha visão, desmerecendo a arbitragem local e está pondo em xeque não só o profissional, o árbitro, mas, sobretudo, a pessoa. O CPF do cara, a pessoa do cara. E a federação tinha como argumentar, Cardel, mesmo sendo um direito do CSE, de uma maneira habilidosa essa situação, sabe, Moraes? Sabe de que forma? A federação poderia conversar com a diretoria do CSE, se quisesse prestigiar e bater no peito e confiar nos árbitros daqui, e diria o seguinte: não, vamos reavaliar essa situação, vamos colocar o árbitro local, em compensação, para esse jogo necessariamente nós vamos colocar o recurso VAR. Pronto, simplesmente isso. Mas a essa altura não muda mais não. Se não tivesse, não, nessa altura não dá. Nessa altura não dá, mas estou dizendo assim, se é dúvida... O time do CSE, ele
for paga com um gol de impedimento, um gol de um pênalti que não houve e tudo mais, não vai poder reclamar nada. E Você outra vai coisa, estar Moraes. colhendo o que plantou. Isso. E outra coisa que eu acho que é um exemplo. Se o árbitro local comete um erro, ele vai ficar aqui. A pressão contra ele vai ser muito maior. O cara vem de fora, mas o erro vai embora, tchau. Tchau, CSE. Sabe nem quem é CSE, sabe nem quem é ASA, sabe nem quem é CRB. Vai Do que embora. o quarteto FIFA nesse momento, se é que existe preocupação com erros de arbitragem, era exatamente isso. Já não sabe que vai pegar o CSA na última rodada? O CSE não sabia, o ASA não sabia que vai pegar o CRB na última rodada? Então que se concentrasse, ao invés de fazer esse investimento, que se colocasse um recurso VAR. Entendeu? Porque para mim eu diria que daria mais segurança ao processo. Eu acho do que até você que o VAR dá colocar, mais segurança que o árbitro de esse fora. Viu? pernambucano, Com esse certeza. pernambucano que tem o escudo FIFA, ele tem tanta capacidade de errar por ser um ser humano como os nossos aqui. Por isso que o Moraes disse que fica assim, numa situação como essa, para o árbitro acaba ficando também um ambiente complicado. Então, se a ideia é minimizar as possibilidades de erro, o caminho era exatamente esse. Recurso VAR para uma partida como essa. Fim de programa, e o detalhe, hein? viu, Acabou o Tony? programa. O Fala, detalhe, Eduardo. tá dando em média 45 mil reais porque o árbitro é de Pernambuco. Se fosse a Federação Alagoana, eu dizia, já que tá com tanta desconfiança, vamos pegar lá do Sul. Porque quanto mais longe for o estado, mais cara é a despesa. Tá dando 45 mil em média porque o árbitro é bem aqui, vizinho de Pernambuco.